pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e eu trago aqui para vocês todas as terças e sextas às 18 horas uma receitinha nova. E a receitinha de hoje é um pão de leite condensado caseiro, bem fácil de fazer, fica uma delícia e super macio. Espero que gostem da receita, mas antes quero deixar o recadinho da minha parceria com a consultora da Natura, Aline Penteado, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem e aproveitarem as promoções. Vamos para a receita? Então roda a vinheta! Nós vamos precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de leite condensado, 50 gramas de manteiga ou margarina, um ovo, uma colher de café de sal e para a esponja 250 ml de leite levemente morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e meio pacotinho de fermento biológico seco, 5 gramas. Vou começar fazendo a esponja do nosso pão de leite condensado. Ela vai ajudar no crescimento e serve também para massas doces, que são massas mais pesadas. Eu coloquei aqui nessa vasilha o leite levemente morno, o açúcar, a farinha de trigo e o fermento biológico seco. Eu vou misturar esses ingredientes bem misturado. Depois eu vou tampar e deixar aqui por pelo menos 10 minutinhos. Aqui a minha esponja já ficou pronta, ela descansou 10 minutos. E agora eu vou colocar aqui nessa vasilha maior para a gente fazer a massa. Vou acrescentar agora o leite condensado, o ovo. Vou misturar um pouquinho e em seguida já vou acrescentar a farinha de trigo. Vou peneirando essa farinha de trigo, colocar quase toda ela e vou misturar bem. Vou começar misturando aqui com o fouet e depois, quando a massa ficar um pouco mais pesada, vou trocar por uma espátula. Agora eu vou acrescentar o sal. Aqui eu tenho uma colher de café de sal e vou misturar bem. Depois de bem misturado, vamos acrescentar o restante da farinha de trigo. Talvez, dependendo da marca da sua farinha de trigo, você precise usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Fique sempre atento ao ponto da massa. Aqui eu acrescentei o restante da farinha de trigo peneirando. E agora eu vou usar as mãos para facilitar a gente misturar bem essa massa. Esse pão doce de leite condensado é bem facinho de fazer, fica muito fofinho, é uma delícia. O segredo é sovar essa massa por pelo menos 10 minutos e respeitar o tempo de crescimento. Aqui eu coloquei a minha massa em cima da mesa e vamos trabalhar essa massa aqui. A princípio, essa massa é bem pegajosa, porque ela é uma massa mais doce, ela fica grudando bastante. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Sempre que necessário, você acrescenta um pouquinho de trigo, tomando cuidado para não deixar a massa seca. Acrescente aos pouquinhos e somente se necessário. Depois de misturar um pouquinho aqui a massa, ela tiver um pouquinho mais firme, nós vamos acrescentar aqui a margarina ou manteiga. Ao misturar a manteiga aqui, a massa vai desandar um pouquinho, vai parecer que não vai dar certo, mas continue misturando bem até que essa manteiga seja absorvida pela massa. A massa vai ficar bem grudenta mesmo, é assim. Não se preocupe, continue misturando.
E se você está gostando da receitinha, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe essa receitinha com seus amigos. Aqui, com a ajuda da espátula, eu vou raspar aqui um pouquinho. E agora, você pode estar acrescentando um pouquinho de farinha de trigo para desgrudar um pouco essa massa de cima da mesa. Vai acrescentando aos poucos aqui a farinha de trigo, quando necessário, até essa massa desgrudar das mãos. Uma dica que eu vou dar agora é quando a sua mão estiver assim, bem grudenta, com bastante massa, o ideal é que a gente lave as mãos, porque se você continuar a trabalhar a massa assim, ela vai continuar grudando bastante e você vai acrescentando farinha de trigo sem necessidade. Aqui eu já lavei as mãos, agora vamos continuar aqui com a nossa massa. Agora que a massa não está grudando mais nas mãos, vou sová-la por 10 minutos. Aqui eu já sovei por 10 minutos, a minha massa já está bem fofinha. Se você quiser, pode estar sovando um pouquinho mais, que a massa vai ficar ainda melhor. Vou colocar ela aqui nessa travessa com um pouquinho de farinha de trigo. Observe como a minha massa está bem lisinha, bem fofinha. Agora, vamos deixar ela crescer até dobrar de volume, coberta com um plástico e um guardanapo. A minha massa já dobrou de volume e aqui em casa, como está um pouquinho frio, ela demorou 1h30. Vou colocar aqui em cima da mesa com um pouquinho de farinha de trigo e vou tirando o ar que fica nessa massa. Agora, vou dividir a minha massa em 15 pedacinhos iguais. Aqui eu estou pesando mais ou menos de 70 gramas. Mas se você não tem uma balança, é só dividir elas em pedaços mais ou menos iguais e tá tudo certo também. Vamos bolear cada pedacinho desse. A maneira mais fácil de bolear é puxando aqui as pontinhas, formando uma trouxinha. Vai puxando aqui as pontinhas até grudar bem. E depois que tiver bem fechadinha assim, você aperta um pouquinho, vira do outro lado e passa a mão um pouco por cima assim, ela vai ficar uma bolinha, vai ficar boleada. Vou colocar em uma forma untada enfarinhada e vou fazer com todos os pedacinhos de massa. Aqui eu já boleei todas, deixei um espaço entre elas de um dedo mais ou menos. A minha forma mede 35 por 24 e 5 centímetros de altura. Agora eu vou cobrir com um plástico ou um filme plástico e um guardanapo aqui em cima. E eu vou deixar essa massa crescer até dobrar de volume. Os meus pãezinhos de leite condensado já dobraram de volume e aqui em casa demorou 2 horas para chegar nesse ponto. Mas esse tempo pode variar para mais ou para menos tempo, dependendo do clima. Aqui eu vou pegar uma gema, vou mostrar como eu tiro a película. Eu dou uma leve beliscada aqui para estourar essa gema e depois aqui no cantinho eu puxo essa película. Assim fica somente a gema. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa, mais ou menos, de leite. Vai fazer com que o dourado do pãozinho fique um pouco mais suave. Se você fizer somente com a gema, fica aquele dourado mais forte. Além de render um pouco mais, acrescentando o leite. Agora eu vou pincelar todos os pãezinhos. E depois eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. E os meus pãezinhos já estão assados, ficou aqui em casa 30 minutos no forno. Eles estão um pouco morno ainda. Agora eu vou pincelar leite condensado aqui por cima. Essa parte é opcional, se você não quiser, não precisa. E em seguida eu vou colocar um pouco de coco ralado por cima também.
E esse é o resultado do nosso pãozinho de leite condensado. Muito fácil de fazer, só demora um pouquinho porque tem que esperar dobrar de volume. Mas no final compensa bastante, pois fica muito gostoso, muito macio e dá gosto de ver e de fazer. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês esse pãozinho de leite condensado que vocês vão adorar. Olha aqui como eles ficam bem fofinhos. Eu agradeço a todos pela companhia aqui no canal, pelos compartilhamentos, pelos likes. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.